Vídeo Newt Scamander. Esse eu conheço bem, porque eu vi os 3 filmes dos animais mais recentes. Então eu lembro mais ou menos. Animais. Não lembro dos detalhes, mas lembro do Newt Scamander. 50 fatos sobre o Newt que você provavelmente não faz ideia. Provavelmente eu não faço ideia mesmo. Fadinhas e pontos. Porque acho que ele é citado no Harry Potter. E eu não lembro quase nada de Harry Potter, né? Apresentam o Caldeirão Vai Furado. ter live sábado e domingo? Sim. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? E o parabéns a você. Hoje é aniversário do magizoologista, do lufano mais amado deste mundo. Teu personagem favorito? Acho que o meu também, bruxo, Newt Scamander. Newt E é óbvio que não faltaria aqui um especial de aniversário ao Newtinho. Vem comigo, deixa o like aqui nesse vídeo. O like é de presente para o Newt, não é pra mim não, é para o Newt Scamander. Se inscreve aqui no Caldeirão Furado se você não era inscrito e vem comigo para 50 fatos sobre a vida de Newt Scamander, 50 fatos sobre o Newt Scamander que você provavelmente não fazia ideia. Nesse episódio eu não vou contar a história do Newt, não vou contar a história dele nos filmes de Animais Fantásticos, não. Realmente eu vou falar 50 curiosidades sobre ele, coisas que ele já fez no mundo bruxo, que provavelmente muitas pessoas... Os fatos dele. Newt homem? Sim. Newt gosta de animais? Sim. Newt usa magia? Newt. Sim. É isso, fatos. As pessoas não sabem sobre esse personagem. Então vamos começar. Newt Scamander nasceu em algum lugar da Inglaterra no dia 24 de fevereiro de 1897. Ele é do signo de Peixes. O seu nome completo é Newton Artemis Fido Scamander. O nome... Quê? O pior é que ele é o signo dele de peixes, né? Ele gosta dos animais, né? E o signo de peixes. Completo é... Ué, não, pera. Mas na real... Não, calma. Ia falar do... Cara, bugou. Não, eu buguei porque eu ia falar, tipo, que ele ia ter peixe nos animais dele, mas não tem, eu acho. Eu não lembro de ter peixe. Tem peixe nos animais dele? Não sei. Eu não lembro, não vi o filme. Eu não lembro, mano. Ele tinha um monte de animal, mas acho que peixe aquático acho que ele não tinha. Tipo, bicho aquático. Porque ele já tem no nome dele, né? Então não precisa no nick, no nome, no signo. Newton Artemis Fido Scamander. O nome de Newt é lotado de referências, óbvio. Como é que é o nome completo do Dumbledore? Não faço ideia. Como todo... Tem que ver lá no 40 fatos do Dumbledore. Os nomes do mundo bruxo. Newton é uma possível homenagem ao Sir Isaac Newton, que além de ter contribuído muito para matemática, para física, também fez grandes pesquisas no ramo da alquimia. E acreditam que ele chegou a buscar a Pedra Filosofal, assim como Nicolau Flamel. Então pode ter uma referência aí, uma homenagem ao Newt. Artemis vem da deusa da mitologia grega, que era filha de Zeus e Leto, irmã gêmea de Apolo. Ela era a deusa da lua, do deserto, da caça e tinha o dom de domesticar animais selvagens, o que tem muito a ver com Newt Scamander. A Artemis passava a maior parte do tempo caçando, ou seja, bem parecido com o Newt, só que ao invés de caçar, ele vai atrás dos bichinhos pra catalogar e cuidar e colocar na maletinha e fazer um pet shop grandão lá dentro. Jogador de Pokémon aí, né? Pet shop não vem, mas um abriguinho pros bichos. Fido é de origem latina e significa eu confio ou fiel. E o Newt Scamander... Ou no LoL, jogar mal. Jogar mal. Scamander, cara, o Newt ele é muito fiel, ele é muito confiável, tanto que o Dumbledore confia nele em tarefas assim bem pesadas. E Scamander pode ter duas referências aí. Scamander, a palavra Scamander é muito parecida com salamandra, que é uma criatura mágica e tem as salamandras de fogo. O próprio Newt fala lá no filme, né, que a Tina tem olhos de salamandra, mas também... Olha o nome! Alvo Percival Frick Brian Dumbledore. Caraca! Mano, o nome de todo mundo é gigante, porra. Scamander era o nome de um rio da mitologia grega. Hoje, esse rio é conhecido como Caramanderes e ele passava por onde aconteceu a antiga batalha de Troia. A guerra de Troia, na verdade. Eu não sei qual que é muita referência aí, mas
É isso aí. Newt Scamander está completando hoje 124 aninhos. Olha só, jovem, na flor da Que? idade. 124? Newtinho, tá jovem. O interesse E como é que ele tá vivo? Não tá, eu acho. Ah, hoje, no caso. É. de Newt por criaturas mágicas vem desde criança, já que sua mãe era uma criadora de hipogrifos de luxo. Olha que interessante. Caraca. Aos 7 anos de idade, o Newt já desmembrava toletes, que é uma criaturinha mágica que parece muito um cogumelo. Ele ia lá, pegava, abria, via o que tinha dentro, os órgãos dos bichinhos e tal. Obviamente morto, né? Ele não matava os bichos pra fazer, mas ele pegava lá e abria e estudava pra saber o que tinha dentro. Então desde cedo ele já tava ali, ó, interessadão. Newt iniciou sua carreira escolar, seu ano letivo em Hogwarts, em 1908. Ele foi selecionado para a casa Lufa-Lufa. Em seus anos escolares, Newt Scamander desenvolveu uma amizade e se apaixonou por uma colega ali do mesmo ano, porém de outra casa, da Sonserina, a Leta Lestrange. O bicho-papão de Newt Scamander, quando ele era jovem, era uma mesa de escritório, porque ele morria de medo de ter que trabalhar em um escritório. Ele tinha pavor disso. Newt era um fora da lei. Ele quebrava regras, ele tinha dificuldade em seguir as regras, na verdade, mas ele não fazia isso por rebeldia, nem porque ele gostava, porque ele queria quebrar as regras. Ele tinha realmente dificuldade em segui-las. E o próprio Alvo Dumbledore fala, né, em um trecho de Animais Fantásticos, que se o Trevor tivesse o prazer de ter ensinado ao Newt, saberia que ele não era muito bom em seguir ordens, confirmando aí que o Newt era meio relapso em relação às regras. Newt Scamander coloca em primeiro lugar aquilo que ele acredita, sempre, independente de qual consequência isso vai causar, do quão difícil é isso, mas ele coloca em primeiro lugar aquilo que ele acha certo e ponto final, independente de qualquer coisa. O que ele acredita, ele vai lá e faz. Em algum momento do seu período escolar, Newt Scamander cumpriu 1 mês de detenção por ter contestado a fala de um funcionário de Hogwarts chamado Pendergast sobre criaturas mágicas. Esse carinha falou que existiam criaturas mágicas muito esquisitas, que o Newt era chegado em criaturas mágicas esquisitas, e o Newt falou que não existem criaturas esquisitas, somente pessoas cegas e preconceituosas, ou seja, deu-lhe uma lapada no meio do funcionário, não sei se era professor, se não era, mas ele ganhou aí 1 mêsinho de detenção pra pensar antes de responder a galera. Não que ele esteja errado, porque o Newt está coberto de razão, que ele tinha que cumprir detenção era esse Prendergast aí. E a Leta Lestrange, que também era apaixonadinha pelo Newt, foi lá e colocou uma bomba de bosta na mesa do cara só pra cumprir detenção junto com o Newt. Olha só. Em 1913, Newt Scamander foi expulso de Hogwarts. Ai, Newt. Isso porque ele foi acusado de colocar uma vida humana em risco com uma criatura mágica. O que aconteceu foi que Leta Lestrange, em uma de suas experiências com um furanzão, acabou passando dos limites e realmente colocando a vida de uma outra aluna em risco, mas o Newt fez o quê? Ele falou, não foi ela, fui eu, a culpa é minha, a culpa é toda minha, pode me dar a punição aqui, a punição foi uma expulsão. Apesar de existir a informação de que Newt Scamander foi expulso de Hogwarts, também tem a informação de que Newt Scamander se formou em Hogwarts. E Newt também possui sua varinha, o que um aluno que é expulso normalmente não possui. É de conhecimento que Alvo Dumbledore testemunhou fortemente a favor do Newt, foi contra a expulsão dele. Talvez o Dumbledore tenha conseguido reverter essa situação, né? Porque o Harry chegou a ser expulso de Hogwarts também, mas foi revertido lá na Suprema Corte, o Dumbledore aparecendo de testemunha. Isso pode acontecer. Então, talvez tenha sido isso, porque o Dumbledore, ele tem essa experiência, né, de defender a galera, ele defendeu o Hagrid, o Newt, o Harry, então pode ser isso. Depois de Hogwarts, em algum momento da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, o Newt Scamander, ele foi contratado pelo Ministério da Magia e ele teve que lidar com dragões na frente oriental na guerra. Foi um programa confidencial do Ministério da Magia por conta dos dragões barriga de ferro ucranianos. Só que acabou sendo cancelado isso porque os dragões, eles queriam comer todo mundo, menos o Newt. Eles só obedeciam o Newt, só o Newt
Newt conseguia manter uma relação tranquila com os dragãozinhos, porque o resto, quase todos os outros funcionários foram mortos. O maior medo do jovem Newt Scamander, que era trabalhar num escritório, se concretizou. Newt passou a fazer parte do Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas no Ministério da Magia, na qual ele trabalhou 2 anos, que ele descreve como muito entediante na seção de recolocação dos elfos domésticos. Depois de trabalhar 2 anos na seção de recolocação de elfos domésticos, o Newt foi transferido para a divisão de feras, uma outra seção dentro do departamento para regulamentação e controle das criaturas mágicas. As áreas que o Newt trabalhou no Ministério da Magia impulsionaram o sonho dele de ser magizoologista, o que não deixou a família dele muito contente. A família dele não ficou muito contente com a carreira que ele queria seguir. Em 1918, Augustus Worm, da editora Obscurus Books, contratou o Newt Scamander para escrever um livro sobre criaturas mágicas. Assim, começaria a ser escrita a primeira edição de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Como um humilde funcionário do Ministério da Magia que ganhava apenas 2 ciclos de prata por semana no trabalho, o Newt aceitou alegremente a proposta, porque era a chance dele viajar nos verões e poder catalogar e estudar as criaturas, uma coisa que ele amava muito fazer. Newt Scamander viajou para mais de 100 países, isso mesmo, mais de 100 países em 5 continentes diferentes, catalogando, estudando e cuidando de criaturas mágicas. Newt também viajava para resgatar criaturas, como ele faz em 1926, indo para o Egito para resgatar um pássaro-trovão que havia sido traficado e levado para Nova York para soltá-lo em sua terra natal, no Arizona, seu habitat natural, deserto do Arizona, depois que o bichinho ficasse bom. Em 19 de março de 1927, a primeira edição de Animais Fantásticos e Onde Habitam foi publicada em uma festa de lançamento na livraria Floreios e Borrões, no Beco Diagonal. Alguns meses após a publicação de seu livro, Newt Scamander ficou mundialmente conhecido. O livro Animais Fantásticos e Onde Habitam está hoje em sua 53ª edição. Ou seja, existem 53 diferentes edições de Animais Fantásticos, cada uma mais atualizada que a outra. Eu não lembrava que... Eu não lembro se falou no filme disso aí, que era um livro, tá ligado? E novos materiais de pesquisa de enquanto o Newt viajou pelo mundo e foi descobrindo mais e mais e mais. O livro Animais Fantásticos e Onde Habitam foi publicado em uma edição especial para trouxas. No ano de 2001, Newt Scamander decidiu autorizar a publicação desse livro para os trouxas porque a sua renda foi revertida. O nome do filme, tá ligado? Mas eu não sabia que o nome do filme era por causa do livro, tá ligado? Eu pensei que era só por causa que tinha animais fantásticos e escondidos. E onde ele buscava, para a Comic Relief, uma instituição de caridade que combate a miséria no mundo. Essa instituição também é trouxa. Obviamente, o Newt fez questão de que tudo que estivesse no livro ali fosse apresentado como ficção. Então tem notas do professor Dumbledore nessa edição e algumas coisinhas bem engraçadas ali. Tudo, claro, ficção para os trouxas não descobrirem que existe um mundo da magia, entendeu? E que aquelas criaturas são reais, porque, né? Imagina que loucura. Em 2017, Rita Skeeter publicou uma biografia sobre Newt Scamander chamada Homem ou Monstro? A Verdade sobre Newt Scamander. Nessa biografia, ela afirma que o Newt era um espião de Alvo Dumbledore e que a profissão de magizoologista, a carreira dele de magizoologista, era apenas um disfarce para que o Newt pudesse viajar o mundo e se infiltrar em grandes governos bruxos, como ele tentou fazer em Nova York em 1926. Newt Scamander realmente foi a Nova York para libertar o Pássaro Trovão. Só que isso foi uma pista aí manipulada pelo Dumbledore, que o Dumbledore sabia que falando onde o pássaro estava, o Newt iria resgatá-lo. O Dumbledore sabia que o Newt iria levá-lo para sua cidade, para o seu habitat natural. Ele não foi para cumprir nada do Dumbledore, não. Ele acabou cumprindo lá porque aconteceram as coisas e o Dumbledore um passo à frente, como sempre. A visita de Newt Scamander a Nova York não foi de toda ruim, porque ela causou mudanças na comunidade bruxa norte-americana. Vocês sabem que o Macusa tinha uma política de extermínio
extermínio de criaturas mágicas, não é? Pois bem, depois que o Newt foi pra Nova York, depois que aconteceu aquela exposição mágica na qual o Newt contribuiu, né? Porque fugiram os animais da maleta dele, a presidente Serafina Pickery criou um santuário para pássaros trovão. E também esse santuário, essa proteção, essa ordem de proteção que ela criou ao pássaro trovão, se estendeu a outras criaturas. Então, a visita de Newt fez com que uma comunidade inteira bruxa, que já seguia um protocolo ali de extermínio super radical, mudasse, enxergasse que as criaturas eram... Esse não é o melhor perigo, bicho do que elas não filme, precisavam ser bicho exterminadas. Bicho Elas ladrão. precisam ser cuidadas, que era uma questão política e Não, foi bicho o Newt pau. quem causou isso. Na biografia de bicho pau é Heath legal Skeeter, ela também. afirma que o Newt também era amante da Serafina Pickery e deixou Nova Tá York ligado o jornalista de One Piece que tudo é manipulado? O que tem? que ela com o coração partido. Newt Scamander foi o primeiro topeira carioca? bruxo a capturar Gellert Grindelwald. Topeira Real, carioca é foi o melhor, primeiro. velho. Em sua Melhor última bicho. edição de Animais Fantásticos e Onde Habitam... Essa mulher é a mesma coisa? A mulher lá que falou homem é um monstro? Newt revelou em um pequeno prefácio um pouco sobre sua relação com Dumbledore. Ele afirma que sim, ele e o Dumbledore eram um pouco mais do que professor e aluno, e que ele não podia dizer mais do que isso porque senão estaria quebrando o código de sigilo mágico ao qual ele estava submetido, e que naturalmente nas próximas 2 décadas, quando os documentos fossem perdendo esse sigilo do Ministério da Magia, ele poderia falar mais abertamente sobre algumas coisas, mas que ele não trairia a confiança de um dos homens mais reservados que ele conviveu e que ele conheceu, que foi o Dumbledore. Na primeira edição de Animais Fantásticos e Onde Habitam, as criaturas mágicas mais importantes dos Estados Unidos foram ocultadas a pedido da presidente Serafina Pickery. E o Newt atendeu esse pedido, deixando essas criaturas de fora, onde depois, na última edição lançada de Animais Fantásticos e Onde Habitam, essas criaturas foram adicionadas, como o Rapinomônio, o Pássaro Trovão, o Puckwood, o Pumaruna e por aí vai. Em 1947, Newt Scamander foi responsável por criar o Formulário de Registro dos Lobisomens. Esse documento visava registrar pessoas que sofriam de licantropia com a intenção do Ministério da Magia dar um suporte a elas, mas o Ministério da Magia sempre negligenciou pessoas que sofriam de licantropia. O Ministério da Magia tem vários problemas, né? Inclusive a gente sabe deles, como corrupção ou até com criaturas que eles consideram inferiores, seres que eles consideram inferiores. É uma bagunça, mas o Newt criou o registro dos lobisomens não pra humilhar ninguém, nem pra nada, pra tentar dar um apoio e um suporte, porque o Newt sabia que os lobisomens sofriam estigmas na sociedade bruxa. Só que muitos lobisomens não quiseram se registrar porque eles sabiam o que significava se registrar, sabe? Era assumir que eles eram lobisomens e o preconceito ainda era muito grande. Mas a intenção do Newt foi muito boa com esse registro. Em 1965, Newt Scamander escreveu a lei da qual ele mais tem orgulho até hoje, que foi a proibição da criação experimental de criaturas mágicas, de espécimes mágicos. Newt Scamander passou um tempo trabalhando no Bureau de Pesquisa e Contenção de Dragões, e ele utilizou, claro, essa experiência, né, em suas viagens aí ao redor do mundo e também para promover o seu conhecimento sobre criaturas mágicas. No ano de 1979, Newt Scamander foi condecorado com a Ordem de Merlin segunda classe pela tamanha contribuição no ramo da magisologia e no estudo de criaturas mágicas para o mundo bruxo. Newt Scamander foi imortalizado entre os bruxos mais famosos e importantes da história lá nas figurinhas dos sapos de chocolate. Sua figurinha é a de número 19 e diz o seguinte: considerado a autoridade mundial em criaturas mágicas, Newt Scamander é o autor de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que tem sido um livro aprovado em Hogwarts desde a sua publicação em 1927 e pode ser encontrado na maioria das casas bruxas. Newt Scamander se casou com Porpentina Goldstein, conhecida como Tina Goldstein, onde eles se conheceram quando Newt foi a Nova York no ano de 1926. Eles não se casaram em 1926, eles se conheceram em 1926, eles se casaram futuramente. Newt e Tina tiveram filhos, pelo menos um filho eles tiveram. Infelizmente a gente não conhece, mas eles tiveram. Isso porque Newt Scamander tem um neto, o Rolf Scamander, que seguiu a carreira, os passos do avô. Rolf também é magisologista. Inclusive, ele se casou com Luna Lovegood, que também é magisologista, também seguiu aí por esse ramo. O Rolf e a Luna tiveram gêmeos, o Lorcan e o Lysander Scamander, bisnetos do Newt e da Tina. Olha só que legal, a família
Scamander e a família Lovegood agora se entrelaçaram e Lorcan e Lysander são Scamander Lovegood. No início da década de 90, Newt Scamander estava aposentado, vivendo com sua esposa tranquilamente em Dorset e com seus 3 amassos de estimação. Amasso é uma criatura mágica, parece muito um gato. E o Newt e a Tina tinham 3. É um Eve, mano. Aí, ó, Eve de sei lá, de água, de planta e terra. O Hop, o Millie e o Mauler. E eu duvido que o Newt não tinha mais aquela maleta lotada de criatura. Com certeza. Eu acho que esses 3 eram os que ficavam soltos, porque o resto ficava tudo na maleta. Com certeza. Obviamente, Newt Scamander veio ao Brasil e eu acho que mais de uma vez, né? A gente vai descobrir aí se ele veio no próximo filme de Animais Fantásticos, né? Porque vai se passar no Brasil. Não sei se... Foi no Brasil esse filme? Eu vi o filme no cinema ainda. Eu não lembrava disso. Nossa, se não me engano, aquele filme foi muito ruim. O último filme do Animais Fantásticos. Se não me engano, foi porque muito... passou no Brasil, foda. Não, foi muito ruim, se não me engano, aquele filme. Mas eu não lembro. Ele vai vir pro Brasil, ou o que vai acontecer. Acho que mas é os crimes do Grindelwald? Acho que é. Ou é depois, não lembro. Scamander já veio ao Brasil e tem registro disso de uma outra ocasião. Também na década de 90 ali foi dito que atualmente o Newt Scamander estava estudando lesmas de fogo na floresta tropical brasileira. Isso saiu num card especial do Sapo de Chocolate. Brasil. No ano letivo de 1993 e 1994, anos que foram palco dos eventos de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Newt Scamander estava em Hogwarts por algum motivo. Isso porque ele aparece no mapa do Maroto ali enquanto o Harry tá usando, é possível ver o nome do Newt Scamander. Na época, né, o filme foi lançado em 2004, não se tinha nem noção de que iria ter Animais Fantásticos, mas o personagem Newt Scamander já existia e por algum motivo ali, por um easter egg, ele foi colocado no mapa do Maroto. Isso é muito legal, porque agora com os filmes eles podem colocar alguma coisinha aí pro Newt ter ido a Hogwarts visitar o Dumbledore, falar com o Dumbledore, talvez tentar ajudar o Dumbledore de alguma forma legal com o caso do hipogrifo, do bicurso que seria executado. Isso é muito legal. Além de Animais Fantásticos, Newt Scamander também escreveu outro livro. O nome desse livro é Uma Antologia Infantil de Monstros e provavelmente alguma coleção de contos envolvendo criaturas mágicas ou seres fantásticos do mundo bruxo. No filme Harry Potter e a Câmara Secreta é possível ver um retrato de Newt Scamander na sala do diretor de Hogwarts. Isso deve ser um detalhe só do filme, porque na sala dos diretores tem somente retratos de quem já foi diretor de Hogwarts e de quem já morreu, diretores que já morreram. E o Newt Scamander não podia estar morto em 1992, porque em 2017 teve a biografia dele aí, teve uma nova versão de Animais Fantásticos, na qual ele fala abertamente, ele tá ali vivo falando sobre as coisas da Rita Skeeter. Então é só um detalhe do filme, mas ele apareceu num quadro e é bem legal. Será que o Newt já foi pro Brasil estudar as caiporas? O que é caipora mesmo? Sei lá. Eu já ouvi falar desse caipora. Ele provavelmente jogou quadribol enquanto esteve em Hogwarts, ou não? Bom, pelo jeito do Newt, a gente não imagina muito ele jogando quadribol, né? Ele era mais ali na dele, ficava com as criaturas. Talvez isso seja uma pequena referência, só um pequeno easter egg, mas quando o Newt vai a Nova York, quando ele chega, ele tá ali na entrada do banco e a Mary Lou Bourbon tá falando, né? É o Curupira, só que feminino? Uma mulher Curupira? Não sabia não. Sobre bruxos e tal, e ele tá ali ouvindo. Ela fala pra ele: você, amigo, o que eu trouxe ao nosso encontro hoje? Você é um buscador? Você está buscando a verdade? Isso... Cara, isso aqui não era... Ah, não, isso aqui é 50 fatos. O que a gente viu da Otamina era 40. Em português, e na legenda tá assim. Fatos. E aí o Newt responde que ele tava mais pra perseguir seria a palavra. Mas quem não fala inglês, ou quem não entende um pouquinho aí, não precisa falar inglês, tá? Porque eu não falo, mas quem entende um pouquinho aí das coisas, entende um pouquinho de inglês, conhece os termos de Harry Potter em inglês, do mundo bruxo, sacou a referência, porque ela pergunta, na verdade, are you a seeker? A seeker after truth? Tipo, você tá buscando a verdade? Realmente é essa tradução, mas seeker é apanhador no quadribol. E aí o Newt responde, I'm more chaser, really. Tipo, ele responde, tô mais pra artilheiro, na verdade, né? Porque chaser é artilheiro. Então essa é uma referência que você pega só se você conhece aí alguns termos em inglês do mundo bruxo, né? No idioma original, e aí você pega essa referência. Então talvez o Newt jogou. Inclusive, o Caldeirão Furado, se eu não me engano, fez uma série de vídeos explicando sobre as criaturas do folclore brasileiro no universo de Harry Potter.
Ó, Da legal. hora, provavelmente isso aí é só do livro, né? Porque eu acho que não deve ter no, Então, nos também acho. filmes. Jogou quadribol como artilheiro? Isso foi só uma referência? O que você acha? É possível que Newt Scamander esteve no funeral de alvo Dumbledore, porém não foi identificado, porque a gente vê a história através do ponto de vista do Harry, certo? E o Harry fala que tinha muitos bruxos, muitos bruxos e bruxas no funeral do Dumbledore de vários lugares do mundo, porque pelas roupas dava gigante. pra saber. Então provavelmente o Newt Scamander estava no funeral do Dumbledore, mas como o Harry não sabia quem era o Newt, não conhecia o Newt, provavelmente não foi identificado. Mas pô, seria Verdade. muito legal se no livro tivesse um detalhezinho assim, né? Tipo, Porque no mundo de Harry Potter tem uma escola de magia do Brasil. E as caiporas protegem os arredores. Isso aí não é Legal. canônico, não é possível. É do livro isso, se eu não me engano. E... pô, Harry avistou Newt Scamander, o tem que autor buscar do essa famoso livro informação Animais aí. Fantásticos e Onde Habitam. Pô, seria uma frasezinha, seria muito louco, mas provavelmente ele tava. Newt Scamander tem uma cicatriz em sua mão esquerda, se você reparar bem, quando ele Tô dá vendo, pra tipo ver uma ali na garra. mão dele, quando ele no Uma filme ele faixinha. mexe a mão, dá pra ver a cicatriz que ele tem que Caralho, lembra nem tinha muito a percebido mordida de um isso. murtisco, que é a criatura que morde o Jacob lá, aquela criatura que morde o Jacob no pescoço. Isso explicaria Vixe, por que que o Newt sabia tanto sobre os sintomas, né, da mordida dessa criatura. Ele fala pra Tina ficar tranquila que a mordida não era grave, porque se fosse, sairiam chamas pelo ânus dele. E outros bruxos nunca tiveram tanta coragem de chegar perto dessa criatura. Então provavelmente essa cicatriz aí que o Newt tem é uma mordida de murtisco, e ele sabe muito bem o que é ter um sintoma grave. O Caldeirão Furado fez vídeo sobre a escola do Brasil, tá? Se quiserem, a gente traz esse vídeo sobre a escola do Brasil. É só pedir Em reação à mordida desse bicho. O Newt é uma das poucas pessoas que questiona o Dumbledore sobre seus métodos, sua manipulação ali, né? Uma manipulação do bem, é uma manipulação do bem pra ter resultados, né, nas coisas, mas o Dumbledore é manipuladorzinho. E o Newt é uma das únicas pessoas que questiona isso, que ele quer respostas sobre isso. Ele é uma das pouquíssimas pessoas que faz isso. E isso é um relato da própria autora sobre o personagem. Que isso é muito interessante na relação dos dois. Isso faz com que a relação dos dois seja tão interessante. E um extra aqui por último, mas não menos importante. Newt Scamander é autista? No vídeo sobre a Luna Lovegood também Ele parece. teve essa curiosidade, porque alguns fãs diziam que enxergavam ela dentro do espectro autista, mas isso era coisa falada pelos fãs, né? Era uma afirmação dos fãs. Já nesse caso, a afirmação é de Ed Redmayne, que interpreta o Newt Scamander. Ele diz o seguinte, olha só, ele acha que o Newt tem Asperger. Ele é incomumente tímido e reservado e evita fazer contato visual com a maioria das pessoas com quem fala. E aí ele complementa dizendo o seguinte: quando ele foi descrito pela primeira vez por Joe, que é a J.K. Rowling, no primeiro filme, várias qualidades, como a maneira como ele andava, sua aparência, o seu contato visual foram mencionadas. Acho que ele está no espectro de Asperger, que naquela época não tinha sido definido. Isso foi nos anos 40, eu acho. Então, essas características são importantes e eram alguma coisa assim. Quando a J.K. Rowling descreveu o personagem para ele, ela enfatizou bastante esses detalhes sobre ele, sabe? Embora isso não tenha sido confirmado pela J.K. Rowling, pela autora, né? Porque ela que roteirizou o filme, foi ela quem criou a história. O Ed Redmayne, que interpreta o Newt, acha que isso é possível. Que essa pode ser, sim, uma característica do Newt Scamander. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber o que desse vídeo você sabia sobre o Newt Scamander e o que te surpreendeu, porque tem muita coisa. Fala sério, eu trouxe muito fato legal, muita curiosidade legal sobre o Newt. 15 fatos eu muitos sabia. de vocês não sabiam muita coisa. Se você curtiu, deixa o like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no Caldeirão Furado e quem será o próximo aniversariante homenageado aqui no Caldeirão. A gente se vê no... Ele faz vídeo todo aniversário do personagem, pelo que eu entendi aí. Acho que só a primeira vez, não? Né? Só a primeira vez, não? Porque depois como é que ele vai arranjar mais 50 fatos? Sim, mas tipo, toda vez que tem aniversário do personagem que ele não fez, ele faz. Então. Normalmente é isso. O caso dele é realmente provável. O quê? O autismo? Ah, sim. Apesar que a Luna poderia ser também. Pode ser que os dois sejam mesmo. No próximo episódio, e até lá, mal feito, feito. Mal feito, mano. Vou pegar aqui, ó. Cadê? Toma. Olha a mesma varinha que a dele, não a minha. Homenageado aqui no Caldeirão. A gente se vê no próximo episódio. E até lá. É a mesma aqui, ó. Aí, ó, Vou mandar aqui, ó. Mal feito. Toma. Acabou.
Mal feito, feito. Mas pra abrir o livro, por que ele fala isso? Pra fechar o livro, não? Pra fechar o livro, porque não pode. Aquele livro ali não pode. Como assim? É um livro de delinquente, aquele ali. Que ele mostra todo mundo que tá passando Não, no ele fecha o colégio. mapa, pô. Ele fecha o mapa o do mapa. Maroto, pô. É o mapa, né, isso. ali, Por que falei ele errado. fecha o mapa? Tá ligado? Pra guardar o mapa, né? Pra ninguém saber que existe o mapa do Maroto. Acho que não é pra isso aí, não. Não sei. Se ele Se já não me engano, o mapa do explicou. Maroto nem todo mundo sabe que existe. Não Só poucas faço pessoas. ideia. Mapa é pra fazer Peripécias. peripécias. Entendi. Mas da hora, da hora. Muito bom, gostei do vídeo. Vou deixar meu like, eu tô inscrito. Não esquece de deixar o like, se inscrever, como vocês acharam aí que a gente vai vendo pelo YouTube. E sigam a gente na live aí pra ver as lives ao vivo. E também na Cinefy pra ver os react de anime e de Harry Potter que a gente vai ver em live também. Quando sair. É isso. Faltava se tu prefere Harry ou Newt. Nossa, Newt pra caralho. Eu prefiro muito o personagem do que o Harry. Eu não sou fã de Ele Harry. perguntou qual que é o seu personagem favorito também ali. Eu não sou fã do Harry Potter. Eu sou fã de vários menos o Harry, mano. Até da Hermione eu prefiro. Prefiro a Eu sou fã Hermione. Prefiro a Hermione do que o Harry Potter. Prefiro o Draco Malfoy, não, brincadeira. Não, Malfoy aí tá aí. Tô zoando, não. Pegou. Faltava, tu prefere Harry Potter? Sinceramente, prefiro o Newt? Sim, eu prefiro o Newt também, mano. A gente finalizaram o feitiço. Eu não lembro qual é o personagem que eu mais gosto de. Perguntou, Faltava, qual é o personagem favorito de Harry Potter? Mas é que eu não lembro de muitos, não, mano. Também não. Mas talvez seja o Newt mesmo. Não tô lembrando. É mais porque eu não lembro dos filmes. Esse que é o É o tio do Harry, acabou. Tio do Harry? É o tio? Sei. É o tio que era lobisomem? Ah, sim. Eu Ele acho era que eu legal. lembro desse cara. Mas Não eu lembro, é tio? não sei se era tio. Não lembro também, mas eu sei que ele é alguma coisa do Harry. Padrinho, isso, padrinho. Aí, ó, padrinho. Gosto do só porque ele é lobichome. Lobichome. Sirius Black, verdade. Sirius Black. Ele mesmo. Ó, o feito.